Olá, meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que nos reunimos nesta quinta-feira para o nosso estudo bíblico. Sejam bem-vindos nesta reunião nossa e a minha oração é para que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Vamos fazer agora, meus irmãos, uma oração para iniciarmos o nosso estudo bíblico, lembrando das famílias que estão hoje no calendário de oração e também dos aniversariantes. Hoje, melhor dizendo, nesta semana, nós temos 2 aniversariantes. Anteontem, no dia 10, o Vini completou mais um ano de vida. E amanhã, dia 13, a irmã Amabel completa mais um ano de vida. As nossas felicitações para esses queridos irmãos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E hoje também, então, nós temos 2 famílias por quem nós já oramos e devemos orar também agora. A família do nosso irmão Felipe Augusto de Oliveira Cordeiro, a família da irmã Francisca de Souza Luiz e a família do irmão Gilmar José de Oliveira. Oremos por essas famílias, queridos irmãos, e também por este momento de estudo da Palavra de Deus. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor e exaltamos ao Pai por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido, de fato, um Deus muito bondoso e misericordioso para conosco, com a nossa vida, com a vida da nossa família. Nós oramos agora, Senhor, apresentando a vida das famílias hoje do calendário de oração, dos irmãos que completaram mais um ano de vida. A nossa oração é para que o Senhor continue sustentando-os, fortalecendo-os, dando ao Pai da Tua graça e da Tua misericórdia sobre a vida deles. Abençoe, ó Pai, também este momento de estudo. Fale conosco, nos instrua para a Tua glória. Amém. Queridos, abram comigo, por gentileza, as Escrituras na Epístola de Paulo a Tito, o capítulo 2. Epístola de Paulo a Tito, o capítulo 2. Leremos aqui dos versículos 11 a 13. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 12, os versículos 11 a 13. Diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos pensar neste texto, meus irmãos, com o seguinte tema: quais são os ofícios de Cristo? Quais são os ofícios de Cristo? Em um outro momento, nós já tivemos a oportunidade de tratar com detalhes até este texto. Nós já vimos aqui que é um texto que fala sobre a graça de Deus, a realidade da graça de Deus no passado, no presente e no futuro. Mas algo que me chama a atenção e eu quero dar destaque aqui é o versículo 13, o final do versículo 13 e o 14. Diz assim: Nosso grande Deus e Salvador
Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Bom, certamente Jesus Cristo é a figura mais conhecida de toda a história. No entanto, alguns o conhecem, né, como um mestre, ou como um revolucionário, ou Jesus como o homem mais sábio que já existiu na face da história. Se for um pouco mais jovem, então Jesus é o cara, o camarada. Bom, mas o que de fato ou quem de fato é Jesus Cristo? Nós vimos por aí nas mídias, nos livros, diversas facetas de Jesus. Daqui a pouco vão lançar um livro de Jesus, o melhor marceneiro que já existiu na face desta terra. Mas, de fato, o que as Escrituras nos ensinam a respeito dos ofícios de Jesus? Hoje, nós estudaremos a pergunta de número 23 do breve Catecismo de Westminster. Diz assim: que ofícios Cristo exerce como Redentor? Que ofícios, então, Jesus exerce como nosso Redentor? A resposta: Cristo, como nosso Redentor, exerce os ofícios de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação como no estado de exaltação. Então, nós temos que ter a ideia da primeira coisa que nós já falamos no vídeo anterior, na semana passada, no nosso estudo, que é a redenção. E conforme nós lemos aqui neste texto, a redenção é a expiação, é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu, zeloso e de boas obras. Isto é a redenção, é o sacrifício de Cristo Jesus. E ao fazer este sacrifício, Cristo desempenha três ofícios, três papéis, por assim dizer. O primeiro ofício é que Cristo é nosso supremo profeta. Cristo é nosso supremo profeta. Observe que a palavra supremo, ela é muito importante para nossa compreensão reformada e presbiteriana, porque muitos estão dispostos a concordar que Cristo é um profeta, não é verdade? Fala assim para um muçulmano: Jesus é um profeta. Opa, claro, Jesus é um profeta, mas o grande profeta, o maior profeta de todos é Maomé. Se você conversar, por exemplo, com um mormon, ele vai até concordar que Jesus é um profeta, mas para eles, Joseph Smith é muito maior do que Jesus, porque ele completou a revelação de Jesus. Para alguns judeus, Jesus também foi um profeta, mas não maior do que Elias ou do que o próprio Moisés. Veja então que para nós, Cristo é o nosso supremo profeta, o maior de todos os profetas que existiu, porque ele revela com uma
completude a vontade do Pai. As Escrituras afirmam isso. Vamos dar uma olhada? Atos capítulo 3, versículo 22. Atos capítulo 3, versículo 22. Diz assim, Atos 3, 22. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Esta é uma profecia do Antigo Testamento de Moisés predizendo um profeta semelhante a ele. E aqui a referência é clara, e Pedro retoma isso, que apontando para Jesus Cristo, que Jesus era este profeta já anunciado no Antigo Testamento. Então, nós temos que ter ideia de que a figura profética de Jesus, em primeiro lugar, significa que ele fez uma revelação completa de todo o conselho de Deus. Não é isso que nós conhecemos no Sermão da Montanha? Aliás, nós começamos um estudo no Sermão da Montanha no último domingo, no culto vespertino. Nós estudamos a primeira já bem-aventurança. E ali no Sermão da Montanha é um momento paradigmático, por assim dizer, do ministério de Jesus, em que ele reinterpreta a lei. Porque ele disse diversas vezes ali, eu, porém, vos digo. Olha, Moisés disse isso, né? A lei disse isso. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher já pecou no seu coração. Então, Jesus, ele revela completamente a vontade do Pai. E por isso ele é, de fato, um profeta. Jesus, ele dá a conhecer a vontade do Pai. É isso, em outras palavras. Veja que está em João, o Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 1 e o versículo 18. O que está aí? Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Olha, este versículo ele é belíssimo e é interessante porque ele chama o próprio Cristo de Deus. Nós temos uma referência aqui à divindade de Jesus Cristo. O Deus unigênito, isto é, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Neste sentido, então, Jesus é maior do que todos os profetas, Moisés, João Batista, o último profeta, porque ele revela completamente, ele é o Filho unigênito do Pai, ele conhece perfeitamente a vontade do Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus é a representação exata do ser de Deus. Portanto, meus irmãos, nós temos que entender que Cristo não é apenas a boca de Deus, a semelhança dos profetas do Antigo Testamento. Ele é o próprio Deus encarnado falando aos homens. Todas as profecias se cumpriram nele. Tudo que estava reservado para Israel, que prefigurava Jesus Cristo, foi de fato cumprido. Desse modo, então, ele, a pessoa de Jesus Cristo, não veio apenas declarar a vontade do Pai, como faziam os profetas, né? Declarar, olha, vocês têm que fazer isso. Os profetas do Antigo Testamento, por exemplo, Isaías, ao profetizar, ele estava com a lei de um lado da mão, né? Falando, olha aqui, Israel, em outras palavras, vocês estão descumprindo a lei, vocês não conseguem cumprir a lei, Deus está irado com vocês. Mas Jesus, ele é diferente, ele fala assim, olha meu povo, aqui está a lei,
ele reinterpreta a lei e ele mesmo cumpre a lei, porque ele é o supremo profeta. Jesus então revela a vontade do Pai, mas não só isso, ele cumpre toda a vontade do Pai. Desse modo, então, meus irmãos, primeiro ponto é que Cristo é o nosso supremo profeta. Não é um revolucionário, alguém assim, alguém acolá. Ele é o nosso profeta. Mas o segundo ponto é que Cristo é o nosso único sumo sacerdote. Jesus é o nosso único sacerdote. Veja que está em Hebreus, capítulo 7 e o versículo 27. Hebreus 7, 27. Diz assim. Vamos ler o 26 que será melhor, o 26 e o 27. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Olha aqui a ideia do sacrifício único de Jesus Cristo. Quando ele se ofereceu naquela cruz do Calvário, ele estava de fato representando o sumo sacerdote. Não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer o sacrifício diariamente. Veja, então, que este texto evidencia o nosso segundo ponto, que Cristo é o nosso único sacerdote. E aqui o adjetivo único é também muito importante. Cristo é o único sacerdote, significa que nós, protestantes, entendemos com clareza que o ofício sacerdotal cessou, acabou, já era, passou, meu amigo, né? Nós não temos a necessidade de um sumo sacerdote hoje. Nós temos pastores, nós temos ministros do Evangelho, mas sacerdotes, não, de modo algum. Nós vivemos um tempo na igreja brasileira em que há uma paixão, por assim dizer, de retomar alguns conceitos judaicas, algumas práticas judaicas que já cessaram. Temos até um templo de Salomão. Temos um templo de Salomão aqui em São Paulo. Algumas igrejas neopentecostais celebram, por exemplo, o dia do Yom Kippur. O dia de Yom Kippur. Você vai em uma igreja, tá lá o dia do Yom Kippur. Veja que a principal função do sacerdote na antiga aliança, do sumo sacerdote na antiga aliança, era oferecer sacrifícios a Deus. Uma vez por ano, no Yom Kippur, o sumo sacerdote, ele ia até o Santo dos Santos e oferecia ali o sacrifício em favor de toda a nação. Ele fazia a expiação por todo o Israel. E isto é, então, uma representação do perdão dos pecados. Mas, meus irmãos, nós não precisamos de um Yom Kippur, nós não precisamos de um templo de Salomão, porque Jesus Cristo, ele é a representação do templo de Salomão.
O Yom Kippur é uma festa que apontava para a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Todas essas práticas são sombras, são, conforme diz a nossa confissão, sombras do que haveria de vir. Porque Jesus cumpriu completamente. Nós, então, não precisamos mais de sacerdotes, porque não precisamos mais de sacrifícios. A função sacerdotal de Cristo foi oferecer a Deus um sacrifício por nós. O sacrifício, aliás, foi Ele mesmo na cruz do Calvário. O derramamento do sangue de Jesus. O sacrifício do Antigo Testamento exigia o derramamento do sangue. E derramamento de sangue houve, sim, na expiação, no sacrifício de Cristo Jesus. Portanto, o único sacerdote de que precisamos é Jesus Cristo. Seu sacrifício na cruz do Calvário foi o fim de todo o sistema sacrificial. Ele fez a expiação pelos nossos pecados e faz a intercessão diante de Deus. A Igreja Católica, compreende ainda a figura do padre como quase uma figura de um sacerdote, né? Quase na figura de um sacerdote. Uma doutrina, meus irmãos, errada, né? Em Cristo Jesus, Ele, o sumo sacerdote, faz de nós sacerdotes. Nós mesmos podemos nos apresentar diante de Deus com a nossa oferta, conforme Pedro diz, com a nossa oferta, com o nosso corpo, com a nossa vida diária para Deus, oferecendo o incenso suave, com uma vida de intercessão. Hoje nós oramos sem o auxílio de um sacerdote terreno, mas porque Jesus Cristo está diante do Deus Pai e o seu sacrifício é a memória para Deus do que Ele fez por nós naquela cruz. Então, em segundo lugar, Cristo é o nosso único sacerdote. Mas, por fim, o terceiro ponto é que Cristo é nosso Rei eterno. Cristo é nosso Rei eterno. Vejamos Mateus 21, 5. Mateus 21, 5. Dizia a filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. É uma passagem, sem dúvida, muito conhecida, que evidencia o reinado de Cristo Jesus, dizendo a Sião: aí vem o seu rei. Cristo, então, meus irmãos, é nosso Rei eterno. Veja que outra vez o adjetivo é importante. Eterno. John Piper deu uma palavra muito importante nesta semana após as eleições dos Estados Unidos. Ele disse algo realmente muito interessante. Veja o que ele disse. Um dia, a América, com sua breve história e todos os seus presidentes, será uma nota de rodapé na história mundial. E o reino de Jesus permanecerá inabalável para sempre. O reino de Jesus está acima da América e de cada nação da terra, enquanto elas são abaladas e seus fundamentos mudam,
O reino de Cristo permanece imutável. As nações são abaladas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Hebreus 12, 27. Piper foi muito feliz nesta declaração, porque a ideia é justamente esta, que o reino de Cristo é eterno, inabalável. Veja, hoje nós temos a potência dos Estados Unidos da América. A China cada vez crescendo mais. Deus queira que a China não seja a próxima nação que governará, por assim dizer, o mundo. Mas olhe para a história. Quem hoje é Roma, o maior império que já existiu? Não é uma nota de rodapé nos livros de história? Quem hoje é Babilônia? Quem hoje é a Síria ou a própria Síria? A Síria ou Síria? Não são notas de rodapé? Os reis, os faraós, Egito. E Egito? Quem é hoje Egito? Quem é hoje faraó? Se não uma nota, de fato, de rodapé na história. Mas o reino de Cristo, meus irmãos, jamais permanecerá. É um reino eterno, é um reino que não muda. E esta é a nossa esperança, esta é a nossa convicção de que estamos sendo governados por este reino messiânico, por este reino de Jesus Cristo. Duas coisas aqui que eu quero apontar. Que Cristo, enquanto rei, nos governa. Mas não somente isso, né? Ele não é um governo déspota. Não, é um governo de amor. Ele nos ama, nos governa pela sua palavra. E Cristo, enquanto nosso rei, também nos guarda, porque a ideia de reinado não é apenas decretos, ordens, ameaças e autoridades. Não, mas a ideia é de um cuidado, de uma subsistência, e é isso que de fato Cristo faz conosco. Bons reis protegem o seu povo. Cristo nos protege na sua destra. Ele nos comprou para si. Portanto, queridos irmãos, Cristo não é um revolucionário, o homem mais brilhante do que já existiu na face da terra, isso e aquilo. De fato, ele pode até ser algumas dessas coisas, mas ele é muito mais do que isso. Cristo é o nosso profeta, porque ele declara a vontade do Pai, ele cumpre a vontade do Pai, e porque ele é o nosso profeta, e o seu sacrifício na cruz do Calvário significa que a obra que ele cumpriu é transferida a nós, o povo de Deus. Desse modo, nós também cumprimos a vontade do Pai. Jesus Cristo é o nosso sacerdote. Significa que o sacrifício na cruz do Calvário foi a expiação pelos nossos pecados, e assim nós podemos nos achegar diante de Deus. E por fim, Jesus Cristo é o nosso Rei. Ele nos governa com a sua palavra. Ele nos guarda e nos protege. Significa que estamos sendo cuidados por Ele, amados por Ele. Este é o seu Jesus. Um Jesus muito maior do que nós estamos acostumados a pensar. Você conhece este Jesus? Você serve a este Jesus? Você tem buscado honrá-lo e adorá-lo na sua vida diária? Ele comprou para si, por meio do seu sacrifício, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Que grande privilégio é, pois, fazer parte deste reinado insondável. Oremos, irmãos. Pai,
Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida neste momento. De fato, nós reconhecemos a grande obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós conhecemos e declaramos e reconhecemos, melhor dizendo, que Jesus Cristo é o nosso profeta, que ele cumpriu, ó Pai, toda a tua vontade. Reconhecemos, ó Pai, que nós podemos orar agora, porque Jesus ofereceu o seu corpo como um sacrifício pelos nossos pecados. Senhor, e reconhecemos a soberania, o controle e o governo de Cristo para todo sempre. Continue, ó Pai, conosco, nos ajudando nas nossas necessidades. Continue, ó Pai, nos socorrendo e nos ajudando, entendendo, Senhor, que nós somos falhos, pecadores e carecemos da Tua glória. Abençoe, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã que acompanhou este estudo bíblico. Seja, ó Pai, na vida deles, dando-lhes e concedendo-lhes a Tua graça e aquilo que eles precisam e têm apresentado diante do Senhor. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus em Cristo continue abençoando cada um dos irmãos. Domingo pela manhã, então, se Deus permitir, nós nos veremos. Tenham todos uma boa quinta-feira de descanso e um bom final de semana, viu? Um grande abraço fraternal.